Falei um pouco de Moisés, desse personagem, o qual a Bíblia traz tantas páginas. Leio o texto em capítulo 14 de Êxodo. E eu queria rapidamente destacar 3 coisas nesse texto. E aqui está envolvido a relação de 3: Moisés, Deus e o povo. Moisés, Deus e o povo. Está envolvido esses três grupos aqui. O povo que está sofrendo por causa da perseguição, Moisés que está à frente do povo e Deus que está na direção de todas as coisas. Diante do Mar Vermelho, diante de uma situação difícil, porque o versículo 1 do capítulo 14 diz que o povo nesse momento estava debaixo de obediência. Veja o que diz o versículo 1 e 2, versículo 1 e 2 de Êxodo 14. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele os acamparei junto ao mar. Versículo 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados da terra, o deserto os encerrou. E o povo estava acampado, irmão, no lugar que Deus mandou. E o problema não foi resolvido. O povo estava sendo guiado pelo servo do Senhor que Deus escolheu. O povo estava acampado no lugar que Deus mandou. Mas o problema continuava, porque agora Faraó vem com o seu exército furioso para acabar com o povo. E o povo precisa, irmãos, seguir em frente, porque ficar parado é dizer: não vamos lutar por nossas vidas, vamos morrer todos aqui, crianças, mulheres. O povo de Deus era um povo pacato, um povo camponês, não era um povo de guerra, era Deus que guerreava pelo povo. E o povo tinha que seguir em frente. E eu aprendo 3 coisas aqui, irmãos, quanto à necessidade de nós seguirmos em frente. A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que para seguir em frente precisaremos da direção de Deus. O povo estava parado, poderia tomar uma atitude qualquer devido ao desespero, mas o povo não podia tomar qualquer atitude. O povo precisava de tomar uma atitude correta, uma atitude certa, uma atitude que salvasse verdadeiramente a sua vida. E essa atitude só pode ser tomada na direção de Deus. E Moisés ora, clama a Deus, e Deus dá uma atitude dizendo: diga ao povo que marche. Deus dá a direção para o povo, Deus dá a direção para o seu servo. E haverá situações na nossa vida que, para seguir em frente, nós precisaremos da direção de Deus. Talvez você diga: mas é tão óbvio. Mas precisamos da direção de Deus. Os irmãos lembram lá em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi chega na cidade de Ziclague, e a Bíblia diz que os amalequitas haviam roubado suas famílias, e a Bíblia diz que os homens choraram, tentaram apedrejar e matar Davi, e foi entrando conflito, e diz a Bíblia que Davi reanimou as suas forças em Deus, chamou o sacerdote, e a Bíblia diz que ele lançou sorte, e ele disse para Deus: perseguiremos ou não perseguiremos esse banho do Senhor? E a Bíblia diz que a resposta de Deus é: persiga-os, porque vocês os alcançarão, você vai recuperar o povo, ninguém vai morrer, todas as coisas vocês vão recuperar. Oi, irmão, se a resposta fosse tão óbvia assim, por que Deus responde? Alguém diz assim: mas é tão simples. Mas você precisa da direção de Deus, você precisa da orientação de Deus, você precisa de Deus te mostrando o caminho daquilo que parece tão simples. Porque para muitos ia dizer assim: eu vou seguir o povo, se eu alcanço, se eu não alcanço. Mas só Deus sabe o quanto a situação poderia piorar.
Se perderam as suas mulheres de vídeo, poderiam perder até as suas vidas. Deus abençoe. Mas Davi orou e achou a direção de Deus. Gideão estava em dúvida se ia lutar ou não contra o inimigo. Deus disse a Gideão: você está em dúvida? Desce até o arraial do inimigo. E Gideão foi humilde. Desceu, porque alguém vai descer não. O que é que o meu servo curar vai dizer? Está em dúvida. Vou seguir alguém que está em dúvida. Vou seguir alguém que não sabe o que fazer. Vou seguir alguém que não sabe nem o caminho. Vou seguir nada. Gideão não quis saber disso. Ele falou comigo: eu estou em dúvida. O Senhor falou comigo. Disse: se eu tivesse em dúvida, descesse. Eu vou descer porque eu estou em dúvida. E ele desceu. Sabe o que ele encontrou, irmão? Vez que o arraial dos midianitas era como a areia do mar, era tenda para todo lado. Ele saiu, irmãos. E ele foi direto na tenda, onde ele recebeu a revelação que confirmou a palavra de Deus e que deu força para ele ir para a guerra. Irmãos, era muita tenda, irmãos. Ele não saiu de tenda em tenda em tenda, era milhões de tendas. Ele não saiu, não, irmão. Ele foi direto na tenda. Por quê? Porque ele foi humilde e a direção de Deus dá humildade. É quando eu digo: Senhor, eu não sei como lidar. Lembra de Salomão, irmãos? Pede Salomão o que tu quiser. Senhor, eu só quero que tu me dê uma coisa para eu saber entrar e sair do meio do povo. Alguém olhou e disse: que pedido é esse? Ele é criança que não sabe entrar e não sabe sair. Mas ele foi humilde, irmão. Senhor, eu só quero saber entrar e saber sair. Deus se agradou da humildade de Salomão. Disse: vou dar sabedoria como a nenhum outro homem, e vou dar riqueza, vou dar glória, vou dar honra, porque ele foi humilde e buscou a direção de Deus. A direção da humildade. Há situações na minha, na tua vida que você não precisa, irmão, de outra coisa senão da direção de Deus. Não precisa de A, de B, de C. Você só precisa dobrar o joelho e dizer: Senhor, me dá uma direção. Deus vai dizer: é por aqui. É por aqui, ó. Fica aqui assim. Vou fazer mais. Você não vai só, não. Eu vou com você e vou te mostrar o caminho. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus não disse: olha, Abraão, o caminho é além, não. Ele disse: eu te mostrarei o caminho. Quando você se humilha e diz: Senhor, eu não sei o caminho, aí Deus diz assim: eu mesmo irei contigo. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Não, irmão, de muita coisa não. Às vezes a gente pensa que precisa de tanta coisa para resolver. Ah, mas porque surgiu isso, levantou isso, e fiz aqui, é um laço, e é um embaraço, e é não sei o quê, e papapá, e papapá, e eu preciso disso, e tem que ir não sei para onde, e tem que fazer não sei o quê. Não, irmão, você só precisa orar e dizer: Senhor, me dá uma direção. Aí Deus convida assim: só fecha a boca, deixa que eu defendo, deixa que eu resolvo, deixa que eu coloco no lugar, deixa que eu revelo. Quando você pensa que não está tudo resolvido, está tudo às claras, porque Deus é o Deus que revela o oculto e é o escondido. Quando você se defende, você está tirando a oportunidade de Deus te defender. Mas quando você se humilha e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, o Senhor diz: oh, agora é comigo, agora eu entro, agora eu faço, agora eu abro o caminho, agora eu mostro, porque a minha serva, o meu servo foi humilde e buscou a minha direção. Não é a gente que agir pela nossa direção, não. Eu sou. Eu tenho experiência. Eu sei como resolver isso. Eu resolvi em 2 tempos. Resolve nada. Aí o negócio começa em ano, daqui a pouco a porta se fecha porque Deus fecha, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Porque está uma história agora, irmão, que eu digo: esse não é o Deus que eu conheci, não.
Outro dia eu vi uma história aí, um camarada disse assim, não, porque Deus me chamou para eu, levantou para eu estar numa obra, e me deram uma obra, mas cheguei lá, teve gente que não gostou de mim, e aí atrapalhou a obra. Eu disse, como é que é? Atrapalhou a obra? Irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, irmão. Aleluia! Isso é conversa, irmão. Conversa de quem não anda debaixo da direção de Deus. Aí sai da direção, sai do propósito, sai da vontade, quer agir do seu jeito, porque eu sou experiente, eu armo a minha equipe, eu faço não sei como, aí daqui a pouco É verdade, Deus. Aleluia! aí a culpa foi de A, de B, de C. É tanto culpado, irmão. Menos Deus. Mas a palavra de Deus diz assim para a gente. Mas o bom é que o crente, ele não se engancha com essas coisas. A palavra de Deus é tão clara, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Acaba com essa conversa. Fique na vontade de Deus, ande na vontade de Deus. Quando não tiver direção, seja humilde e diga, Senhor, eu não sei nem para onde ir, eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem o que eu estou fazendo aí. Aí você vai ver Deus entrar em cena. De repente, irmão, as coisas, o osso vai se juntando no osso. Daqui a pouco é nervo, daqui a pouco é estrutura, daqui a pouco é pele, daqui a pouco é cabelo, daqui a pouco é tudo certinho, irmão, porque Deus entrou no negócio. Aleluia! Palavra, irmãos, é a palavra que nos guia. A direção tem que ser a direção de Deus. As situações de nossa vida, que o inimigo vem do lado, na frente tem o mar, do lado é muralha de fogo, mas a direção de Deus vai nítida desselinhado. Então eu digo assim, Senhor, agora, Senhor, me dá uma direção. Aí Deus diz, deixa comigo. Eu tenho uma saída que ninguém tem. Eu abro uma porta que ninguém abre. Eu acho o caminho do deserto. Eu coloco o rio no ermo. Eu faço coisa nova. Aí alguém olha e diz assim, mas como foi? Escapou. Foi na direção de Deus, irmão. Foi a direção de Deus. Deus não é mal, sabia? Deus não é mal, não. Isso é história, viu, irmão? Está tendo muita história aí. Eu sou dos crentes antigos, eu sou aí. Eu sou dos crentes antigos que vai pela palavra. Está surgindo muita coisa, irmão. Deus não é algo, não. Diz a Bíblia que Deus usou o profeta Micaías e disse: se você for, você não volta. Aí o rei disse assim: eu vou disfarçado de sol. Aí pegou a roupa dele e deu ao rei. Josafá disse: segura aí essa roupa. Aí os homens foram logo em cima de Josafá para matar Josafá, porque o inimigo deu a ordem dizendo assim: eu não quero que você lute com ninguém, só quero que mate, acabe o rei. Aí quando viram Josafá vestido de rei, correram em cima de Josafá. E Josafá clamou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus veio, não sei como, livrou Josafá. Mas o rei estava lá no meio dos soldados, ó. Disfarçado, aqui ninguém me pega, aqui ninguém acerta o alvo, aqui o Deus desse povo não me acha, não. É muita gente, é muito soldado, eu estou bem no meio, eu quero ver ele me achar. Aí Deus vai, toca no coração de um soldado, ela tira uma flecha para cima, irmão. Aí a flecha vai no meio de soldado e acha quem? O rei. Eu estou gravemente ferido, me socorra. Aí botaram o rei no carro. Aí o sangue escorreu, lavaram o carro, o sangue foi para o rio, e os cachorros lambendo o sangue do rei, conforme a palavra do servo de Deus Elias, que disse que os cachorros iam lamber o seu sangue. A palavra de Deus não volta atrás, irmão. A palavra de Deus tem direção. É como uma flecha que acerta o alvo. Pode usar roupa de soldado
rapidinho eu queria falar. É que além da direção, irmão, quando Deus começa a agir na nossa vida, nem sempre nós percebemos. E eu encerro aqui. O agir de Deus começa em um momento que por vezes nós não iremos perceber que Deus está agindo. A gente já clamou, a gente já buscou a direção e a gente não vê nada. E a gente pensa assim: Deus não está agindo, não. Eu já orei e Deus não está agindo. Eu não estou vendo nada. O fato de eu e você ver ou não quer dizer que Deus está agindo. Não está agindo. Veja o que está escrito aqui nesse texto para a gente encerrar. Versículo de número 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o Senhor por um vento oriental que soprou toda aquela noite. Deus mandou o que, irmão, para abrir o mar? Um vento. O vento soprou quanto tempo? 5 minutos? Toda noite. 10 minutos? Toda noite. O vento soprou toda noite. Veja, era o vento soprando e o mar se abrindo. Era o vento soprando e o mar se abrindo. Oi, irmão. Quando o mar começou a se abrir, o povo viu. Não. Sabe por quê, irmão? Porque segundo o texto, o mar não começou a se abrir do povo para frente, começou a se abrir de trás para frente. Olha o que o texto diz. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O povo só entrou no mar no outro dia. Olha o que o texto continua dizendo, 23, os egípcios que os perseguiram, entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Versículo 24, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroço, e alvorotou o acampamento dos egípcios, empurrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles como nos egípcios. Irmão, se o mar começasse a se abrir, da hora que Moisés levantou a mão e o cajado, o mar ia se abrir, ia ficar como um muro, e o povo iria começar a atravessar. Mas não foi assim. Foi o contrário, foi se abrindo de lá, então o povo não via. Por isso que o povo murmurou e disse assim: viesse aqui para nos matar, será que não tinha sepulcro para a gente? Aí Moisés: calma, vocês vão ver o livramento que Deus vai operar, mas o livramento não começou já de noite, Deus abrindo de lá para cá, mas só pela manhã, irmãos, que o povo viu e que o povo começou a atravessar. Não é porque eu não estou vendo algo na minha frente, que Deus não está agindo, que Deus não está trabalhando, que Deus não está fazendo. Por vezes o milagre começará em uma dimensão que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, mas Deus já está trabalhando, Deus já está agindo, Deus já está fazendo. Por isso, busque a direção de Deus e aguarde que Deus vai falar. Às vezes a gente quer de um jeito, viu, irmão? E às vezes a gente quer em uma hora. Os discípulos estavam no mar, e a Bíblia diz que deu a primeira vigília, a segunda, a terceira, e na última vigília da noite Jesus veio. Agora sabe o que é interessante, irmão? O interessante é que Jesus não veio com um barco, e os discípulos aguardavam que Jesus viesse em um barco. O agir de Deus em nossa vida, por vezes, será de uma maneira insondável. A gente coloca na cabeça algo, porque Jesus disse: eu vou ter com vocês, e o meio convencional de ir era através de barco, mas Deus
poderoso para vir de uma maneira extraordinária. Às vezes nós esperamos um Deus ordinário, um Deus que faz tudo do mesmo jeito. O sol que se levanta todo dia do mesmo jeito, a lua que se levanta, que baixa todo dia é aquela mesma coisa, todo dia. Isso se chama ordinário, é o dia a dia. Mas às vezes Deus quer agir de maneira sobrenatural, de forma extraordinária. E por vezes o agir de Deus começará em um momento, em uma dimensão que nós não seremos capazes de discernir. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja fazendo, isso não quer dizer que Ele não esteja trabalhando, isso não quer dizer que Ele não esteja resolvendo, porque a palavra de Deus diz que Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Faça a sua parte, espere nele, aguarde nele, dependa dele, porque Ele vai agir, mas Ele vai agir do jeito dele e não do seu jeito, da maneira dele e não da sua maneira. Eu tenho certeza, irmãos, que aquele povo ficou tudo olhando para aquele mar e olhava, e deu 1h da manhã, e deu 3h da manhã, e deu 5, irmão, só quando amanheceu o dia que eles viram nada, totalmente. Aí eles passaram. Há um momento certo de nós percebermos o agir de Deus na nossa vida. O que eu faço hoje, você não entende hoje, mas amanhã você vai entender. Porque você trabalha, porque você espera, porque você confia no Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Nem sempre você vai conseguir discernir o agir de Deus na tua vida. É verdade. Falei isso de um jeito, mas tem irmão que chega aqui e diz assim: irmão, Deus age no silêncio. E talvez os irmãos já tivessem entendido. Deus age no silêncio. Quando Deus está em silêncio, irmãos, por vezes Ele estará trabalhando. Aleluia! Ele estará agindo, preparando. Porque sabe, irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Ele poderia fazer até, irmão, num momento só. Porque ele falava e acontecia. Ele poderia dizer: sol, lua, estrela, luz. Não, irmãos, ele fez um dia uma coisa, no outro outra, no outro outra. Deus é um Deus ordeiro, Deus gosta de ordem, Deus gosta de tempo. Ele faz tudo no tempo, tudo na hora, tudo do jeito dele, da maneira dele. Por isso, do jeito que Deus quiser, agradeça. Por isso que Deus, do jeito que Deus agir, diga: glorificado seja o nome do Senhor. Aguarde o jeito de Deus, espere a maneira de Deus. Você quer da sua maneira, você quer do seu jeito, mas Deus está dizendo para você que não é do seu jeito nem da sua maneira, mas é do jeito dele, é da maneira dele, e Ele está agindo. O projeto vai ser concluído, porque Ele é o dono do projeto. Foi Ele quem chamou, foi Ele quem colocou, foi Ele quem mandou, foi Ele quem estabeleceu. Por isso, aguarde e espere o tempo e o jeito de Deus agir na sua vida. E que Deus abençoe em nome de Jesus.